amigos, hoje eu quero trazer para vocês uma conversa que tive já há alguns dias atrás com um amigo e também um dos que participou de forma muito intensa no projeto Lusamba. Chama-se Paulo Ramos. Paulo Ramos era um engenheiro, gerente, responsável pela parte de exploração, pela parte também de construção de estradas. O próprio aeroporto de Lusamba foi feito com a equipe dele também. Enfim, ele teve um papel preponderante no sucesso do projeto Lusamba, ao desbravar uma série de áreas que ainda estavam em condições bastante desconfortáveis. Nós chegamos lá e ele chegou com a equipe dele e garantiu todo o processo de exploração para que o Lusamba chegasse onde chegou. A conversa é muito agradável, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Paulo nos trouxe uma série de informações pitorescas, algumas e outras bastante interessantes, e eventualmente para alguns até fatos novos. Mas eu vou deixar vocês assistindo a conversa, que eu acho que vocês vão gostar de todo esse bate-papo. Se gostarem desse bate-papo, não esqueçam de dar o likezinho lá no canal e aqueles que não se inscreveram, que o façam. Muito obrigado e até a próxima. Bom, amigos, vamos iniciar hoje um bate-papo com o amigo Paulo Ramos, um engenheiro civil que também recebeu o desafio de ir para Lusamba e que também não tinha tido a experiência de trabalhar anteriormente em projetos de mineração de diamante. Como todos nós que estivemos lá, nós da empresa, nós da Odebrecht, né, que foi uma escola para todos nós, principalmente nessa área de mineração. Então, como disse o Paulo, é um engenheiro civil, uma larga experiência na engenharia civil, principalmente na parte de terraplanagem, de estradas e uma série de coisas. Eu vou até citar um pouquinho das experiências do Paulo, só para que possamos enquadrá-lo aqui na nossa conversa. O Paulo teve várias atividades profissionais até Lusamba, depois Lusamba teve muito mais, porque já se passaram muitos anos, mas eu vou até o período em que ele chegou em Lusamba. Ele atuou como responsável de produção em obras de fundação, cortinas atirantadas, obras portuárias, barragens de terra e um período na Ferrovia Carajás. Mais na frente, passou a ser gerente de produção na Ferrovia Carajás, com obras de enrocamento dos espigões norte e sul no porto de Ponta da Madeira, no Maranhão, obras de terraplanagem, drenagem, instalação hidráulica no loteamento Santa Eulália, no Maranhão. Também participou de inúmeras propostas, elaboração de propostas de portos, aeroportos, ferrovias, pontes, viadutos e estradas, todos esses para a Odebrecht. Então, essa experiência toda é que fez com que o Paulo fosse convocado para esse desafio lá em Lusamba, e com um papel fundamental, porque lembra que eu falei em outros vídeos que nós gravamos, que nós tínhamos uma necessidade, uma urgência de iniciar o processo produtivo, uma vez que nós não tínhamos disponibilidade financeira. Então, nós precisávamos começar a produção, porque esse dinheiro da venda da produção é que iria ajudar no nosso fluxo de caixa para que a gente pudesse realmente dar a velocidade que o projeto precisava. Então, o Paulo, como responsável pela exploração da mina, tinha um papel primordial, né? O primeiro estágio era a geologia, que ia identificar as jazidas, ia identificar onde é que estavam os diamantes. E, imediatamente, o Paulo tinha que entrar para começar a tirar os diamantes da terra, remover toda a terra, para que, em seguida, a metalurgia começasse a trabalhar e buscar efetivamente as pedrinhas. Então, a função do Paulo era um desafio muito grande, para que, numa área enorme, e com um detalhezinho, sem equipamentos, ou com poucos equipamentos, não é verdade? Então, era aquela historinha de cozinhar o porco com a própria banha. O Paulo tinha que fazer isso acontecer para que, até que os novos equipamentos chegassem, até que as negociações de financiamento pudessem estar concluídas, para que pudéssemos comprar equipamentos, enfim. Tinha uma série de estágios que ainda estavam por acontecer, mas a necessidade de produção estava presente e cabia ao Paulo e sua equipe fazer isso. Bom, eu vou deixar o Paulo se falar um pouquinho, só para dar o bom dia ou boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas para que depois a gente comece o nosso bate-papo com o Paulo. Paulo, está aí para você só cumprimentar o pessoal.
Boa tarde, Naim. Boa tarde, amigos. Antes de entrar no assunto diretamente da obra, eu gostaria de só voltar um pouquinho atrás, falar sobre como eu fui convocado, o que me foi dito e o que me motivou a aceitar o desafio. Lusamba chegou como uma bomba nas informações e nos corredores da empresa. Era um mega projeto cheio de dificuldades. Dificuldades, não dificuldades técnicas propriamente ditas, mas Angola estava em guerra desde 1975. A malária era epidêmica. Nós, gerentes, só poderíamos viajar a cada 90 dias para visitar a família. O nosso ambiente de trabalho era de pioneirismo total. A gente que vivia com um determinado padrão de conforto e outros projetos e outras obras, a gente queria que, vamos dizer assim, voltar a tempos muito passados aí, na origem de tudo, tá certo? Para poder recomeçar e aceitar o desafio. Vocês teriam ideia, para se tomar um banho, por exemplo, logo que eu cheguei, o meu primeiro banho, eu entrei numa fila de 30 pessoas e quando faltavam uns 10, falaram que a água tinha acabado. Então, o ambiente era esse, para que se tenha uma ideia, tá certo? Mas eu entendo, eu compreendo que Lusamba foi como se fosse um filme em que nós, atores, tínhamos que participar de ações perigosas e não tínhamos dublês, nós éramos os nossos próprios dublês. Então, só foi para Lusamba pessoas de coragem, profissionais escolhidos a dedo, e, por isto, eu me senti muito honrado com o convite. Além do mais, existia uma remuneração diferenciadíssima de todos os projetos que eu havia participado. Então, eu fui para Lusamba com esse espírito de contribuir com a equipe que me foi dita antes quem eram as pessoas e que eu já tinha uma certa admiração muito grande, entendeu? Inclusive, Delmar, que eu tinha um contato muito pequeno, mas já era conhecido na empresa como um gestor genial, entendeu? E eu não poderia desperdiçar uma grande oportunidade dessas, tá certo? Eu fui, questionei alguns pontos que eu sabia que ia ser muito difícil, a questão de equipamentos, questão de uma série de coisas que a gente, para poder desenvolver um bom trabalho, precisa de rapidez. Inclusive, eu destaco, tá certo? A área de suprimentos, que estava sob sua gestão e que realmente tinha profissionais de primeiríssima grandeza, que se não fosse por aquelas pessoas, essa equipe comandada por você, dificilmente qualquer um teria tido sucesso, entendeu? Isso aí então fui para lá, foi uma experiência que mudou a minha vida completamente, entendeu? Que jamais eu tinha passado por nada parecido, entendeu? E eu acho que foi importantíssimo para todo mundo que esteve lá. Eu só quero fazer um reparo, viu, Naim, na sua colocação, que foi o seguinte: eu, inicialmente, fazia as estradas, fiz as estradas até Mucuçuca, que já existiam na época da colônia portuguesa. Mas eu refiz as estradas com minha equipe e comecei a fazer a exploração do cascalho. Foi quando começaram a chegar equipamentos para poder começar a fazer os desvios. E chegou também o engenheiro Johan, que era engenheiro, não, desculpe, ele era engenheiro, ele era geólogo, engenheiro de Minas, algo assim, e que veio para essa função de trabalhar na exploração. Então, eu fiquei, na realidade, fazendo o que eu fazia em qualquer parte do mundo, independente da obra, fosse de diamante ou não. Só que
vamos dizer assim, as restrições de uma área diamantífera, eu sofria ela também. Mas as obras em si passaram a ser obras, para mim, corriqueiras, entendeu? Só que o ambiente de trabalho e todas as dificuldades operacionais e tudo mais era multiplicada por 10 as que eu já tinha feito no Brasil. Perfeito. Mas, Paulo, você destacaria, mais para as pessoas que não vivenciaram o Lusamba, poderem saber, você destacaria alguma dificuldade específica, ou que se destaca mais no seu dia a dia lá, no desenvolvimento das suas atividades lá no Lusamba? Tem várias, né? Várias. Pra você ter uma ideia, tem até porque a minha memória, viu, Naim, é um negócio doido. Então, eu me lembro de coisas. Se eu for falar tudo que eu estou lembrado, entendeu? A gente vai passar umas 2 semanas conversando. Entendeu? Para que eu chegasse em Cacuzo para fazer o primeiro desvio, chegássemos lá, fazer um acessozinho para chegar lá, eu fui a pé, fui com o carro até um determinado ponto, e um trator na nossa frente, e a gente pisando na pegada do trator. Por quê? Recomendação da segurança. Minas explosivas espalhadas e não localizadas, estavam a esmo. Entendeu? Você poderia, a qualquer momento, pisar numa mina. Então, essas dificuldades todas eu jamais tinha vivenciado. As outras, a questão cultural, questão muito importante. Nós não sabíamos bem o que agradava e o que poderia desagradar os nativos. Eles eram uma comunidade fechada, não tinha tido ainda, até aquela data, um intercâmbio cultural para deixar-se influenciar, para ser influenciado e para ser conhecido. Então, tudo era interrogação. A gente não sabia direito como lidar, entendeu? Mas nós fizemos, de Cacuzo mesmo, uma escola, treinamos, inclusive, operadores, dentro das limitações deles, entendeu? Mas e fizemos com data marcada. Nós fizemos com poucos equipamentos, mas com a data marcada para ser perseguida. Eu me lembro que eu peguei a minha primeira malária e tive alta no dia da inauguração, que foi um certo vexame, porque a rocha era uma espécie de folheiro. E nós colocamos muita dinamite para abrir o rio, para poder desviar e começar a exploração. E botamos uma quantidade enorme de dinamites, e a rocha, por ser muito fragmentável, ela só fez dar um pulo, ela fragmentou, subiu um pouco, 1 metro ou 2 metros, e voltou para o mesmo lugar, e a água não passou. Então, foi uma coisa engraçada. Depois, com calma, a gente foi tirando, e o rio foi desviado, e Cacuzo realmente deu um bom resultado. São umas surpresas, né? Fizeram parte do aprendizado, com certeza. Com certeza. Já em Tazo, a rocha era diferente. Salvo engano, era um basalto. A rocha mais dura, mais... Viu? Me fala um pouco aí sobre os fatores críticos que você se submeteu e que foram mais relevantes aí para você chegar ao sucesso que teve aí nas suas atividades. Fatores críticos. Para chegar ao sucesso, tivemos que ter algumas brigas internas por conceitos. Isso é natural. Entendeu? Algumas superadvergências. E, por exemplo, o projeto de Tazua. O projeto de Tazua a gente discutiu bastante, tá certo? Nos estressamos, os nervos se alteraram, mas chegamos a um consenso e foi um sucesso, Tazua. Tazua, com 550 mil metros cúbicos de rocha e mais 500 mil em solo, entre diques e escavações, nós fizemos em 110 dias, né? E sua equipe passou 15 dias sem nos entregar explosivo porque a UNITA não permitia passar. Então, na realidade, 110 dias menos 15. Foram 95 dias para fazer um desvio daquela dimensão. Enorme.
eram 2 quilômetros entre Canais entendeu? Então, um sucesso total. Graças a quem? Alguns reforços brasileiros, como eu destaco, o João do Tiro. Lembra dele? Sim, claro, sim. Claro. Pois é. E outros brasileiros, entendeu? E alguns angolanos que vieram de outras províncias, entendeu? Que nos ajudaram muito e abraçaram a nossa causa ali, entendeu? Era de noite. Oi. Eu penso que uma das coisas que caracterizou muito Lusamba foi exatamente esse estado de espírito, essa sinergia que existia em todos os níveis, né? Havia, digamos assim, uma corresponsabilidade de todos para que você tivesse sucesso, porque se você tivesse sucesso, todos nós teríamos sucesso. Claro, claro. Enfim, então, apesar de todas as dificuldades, certamente, porque nós tínhamos diversidade de culturas, né? de formas de ver as coisas, né? Eu falei isso no outro vídeo, 18 nacionalidades diferentes, então tudo isso eram fatores que precisavam ser ultrapassados num curto espaço de tempo, porque nós tivemos muito pouco tempo para poder ter sucesso, né? E nós efetivamente tivemos sucesso. Você teve sucesso, mas se não houvesse dessa sinergia que eu estou falando, certamente o processo não seria esse. Foi realmente algo que difícil de ver, hein? No tempo que foi e no resultado que alcançou, eu tenho certeza que isso não é em qualquer lugar que se consegue, não. Com certeza, com certeza. E o ambiente ajudou muito para isso, né? Porque Exatamente. como era uma coisa muito difícil, a gente tinha que se unir para vencer as dificuldades, entendeu? E não tinha graça nenhuma para nenhum de nós. Se passássemos ali 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos fosse, sem resultado para a empresa, para nosso crédito com a empresa e também para nossas famílias, né? Não teria nenhuma graça. E nós todos tínhamos conhecimento disso, consciência disso e lutamos, tá certo? Pelo êxito disso. É verdade, é verdade. Era... Se nós não tivéssemos essa consciência, bom, nós teríamos ter morrido já, porque morrido no sentido do empreendimento em si, né? Ele precisava acontecer e para acontecer precisava de recursos financeiros que não estavam disponíveis. Estavam disponíveis uma boa parte debaixo da terra, né? Que eram os diamantes. Né? Com certeza. E nós tínhamos que fazer aquela coisa acontecer, né? Aquela coisa acontecer. Então, o Lusamba realmente é uma marca muito grande. Eu diria que é um divisor de água, né? Em termos até de experiência pessoal, profissional, né? E familiar também, porque as nossas famílias tiveram que se adequar a essa realidade. Né? Exatamente. Passamos, como você mesmo disse, passamos 90 dias lá e em casa, passava 2 semanas e voltava. Né? Então, com certeza. Não é nada fácil fazer isso. Né? Aí, aquela questão que o doutor Norberto falava, né, de se aproveitar as oportunidades, aproveitar o limão para fazer uma limonada. Isso. Então, eu tive a oportunidade, até uma sugestão de Delmar, de pegar minha família no Brasil e levar para Joanesburgo, porque lá eles aprenderam inglês, aprenderam a conviver com outras culturas, etc. E foi uma grande oportunidade para eles, tá certo? Para mim, porque o crescimento deles é meu crescimento também, é minha felicidade, minha alegria. Então, surgiu isso. E Delmar me facilitava de alguma forma, entendeu? Para que eu fosse à África do Sul resolver algumas questões ligadas à minha área. Então, isso facilitou muito. Então, em vez de 90 dias, eu acho que a cada 45 dias eu estava por lá resolvendo alguma coisa e deu para aproveitava ver os miúdos, né? Como visitava os meninos para ver como é que estava. Né? Exatamente. Impressionante. Mas são muitos fatores, entendeu? Muitas coisas aprendidas, muitas lembranças legais. É tanta coisa que lá é uma coisa marcou a minha vida, entendeu? Definitivamente. Não tem dúvida. Eu acho de todos nós, né? Se a gente for analisar todos os pequenos detalhes que vivenciamos, né? E essa historinha que você contou do banho, as pessoas não acreditam, mas aconteceu. Na conversa com o Delmar, ele até falou, eu até lembrei dele disso também, a tal do quarto que dormiam 18 pessoas. Como é que dorme 18 pessoas num quarto? Mas nós dormimos. E como é que você mantém as pessoas motivadas apesar disso, né? Tinha um aspecto financeiro, com certeza que tinha, lógico que tinha. Claro, mas não era só isso, sabe? O desafio, né? A busca da solução, a busca do resultado positivo, a busca de vencer as dificuldades, era algo muito forte. Né?
E a gente incorporou isso de uma maneira incrível. E eu tive porque eu fui o penúltimo entre os gerentes, aliás, depois que chegaram outros também, entendeu? Mas eu fui o penúltimo gerente brasileiro a chegar. Aliás, o último. Depois de mim só chegou Iorra, que não é brasileiro, e chegou um outro para trabalhar com o Mr. John, que ele passou pouquíssimo tempo. E chegou também aquele da segurança, que, como é que chama ele? Espera que eu vou lembrar. vou lembrar. O inglês? Buchanan. Ah, o Buchanan, exato. Que, inclusive, eu salvei a vida dele aí. Foi, né? Foi. Em que circunstâncias? Olha, eu fui para Capanda para ver um equipamento de imprimação da pista do aeroporto. A gente já tinha feito a ampliação dele, a terraplanagem e tal, faltava imprimar, porque só poderíamos pintar em cima da imprimação. Eu fui para lá buscar esse equipamento que estava lá à nossa disposição. Eu fui com o Otávio, engenheiro mecânico, para a gente fazer uma avaliação de como estava o equipamento. Na volta, tinha havido um conflito interno. Inclusive, tinha até morto um policial. O cara foi, enfrentou. No outro dia, nós estávamos todos lá em nosso acampamento, aquele acampamento inicial de containers e tal, quando chegou uma massa de pessoas revoltadas no portão. E eu fui, porque eu já era conhecido de algumas pessoas, entendeu? Eu fui para tentar acalmar, eu fui para o portão. Quando eu percebi, eles estavam gritando o nome de Buchanan. Gritando exaltado, balançando o portão, e uma confusão, meu amigo. Quando eu olhei para cima, ele estava descendo a ladeira. Ele ia cair na armadilha, pô. Ele ia cair na armadilha. Aí o que é que eu fiz? Dei uma recuada, fui lá por trás, meu amigo, e comecei a gritar de forma que não me ouvisse embaixo, né? Yeah. Não estava tudo perdido. Aí ele sacudiu um negócio, aí ele me viu. Quando ele me viu, aí eu dei um sinal para ele se mandar, e de lá mesmo ele nunca mais voltou na obra. Entendeu? Eu me lembro desse dia. Você lembra? Pois eu salvei a vida dele, com certeza absoluta. E teve uma outra... Nessa mesma semana, foi o diretor da Indiana para acalmar o ambiente. E tivemos uma reunião, numa daquelas casas lá que Dejean tinha recuperado, e estava Delmar, esse diretor e uns líderes. Aliás, tinha um líder do pessoal que tinha sido retirado da exploração que eles faziam, do Bloco 1. Eu, inclusive, que tive essa missão de ir lá conversar com eles. E aí, meu amigo, o cara jogou duríssimo. E a população de revoltados lá de fora. Entendeu? Aí, rapaz, quando o cara saiu, todo, né, sem satisfação de nenhum item do que ele queria, ele disse: isso vai dar confusão. Aí eu me levantei. Delmar percebeu por que eu me levantei e só fez piscar o olho para mim. Aí eu saí, acompanhei o cara. Cheguei lá, peguei no braço dele, meu amigo, e antes que ele fosse muito nervoso conversar com o pessoal, eu dei uma tranquilizada nele, entendeu? Eu acho que naquele momento eu o hipnotizei, entendeu? Conversando, segurando assim ele, até conseguir acalmar o cara, entendeu? Aí foi uma outra ação que eu tive também, que eu acho que foi muito pertinente, entendeu? Oportuna, e que pode ter evitado uma confusão, viu? Porque tudo isso fez parte do nosso aprendizado, né, Paulo? Tudo isso, essas coisas não tem nada a ver
com as obras que a gente fazia no Brasil. Não, absolutamente nada. É, Nós exatamente. vivemos momentos muito, muito interessantes. Hoje a gente fala que chama de interessante, mas, na verdade, naquela época era muito tenso, né? Porque você não conhecia as reações das pessoas, não sabia até onde elas iriam, Exatamente. e nós precisávamos liderá-las de alguma forma. Né? Então, isso... Naim, Mas não, diga. eu vou contar um casozinho aqui, só para complementar isso que você está falando. Não, tranquilo. A gente, à noite, ocupava o nosso tempo jogando futevôlei, que foi uma maravilha, um período maravilhoso. Jogava o sinuquinho e tal, e tal, e tal. Então, eu só tinha um calção lá. Esse calção meu estava muito sujo, cheio de barro, lama. E tinha uma data que, eu, salvo engano, foi o dia da independência de Angola, alguma coisa assim, que o pessoal de serviço social organizou uma corrida. E eu, aquele calção meu todo sujo, né? Eu peguei um short de malha, mas não era daqueles curtinhos, não, era meia perna por aqui, né? E vesti aquilo para ir participar da corrida, né? Rapaz, eu comecei a observar. Os angolanos me olhavam com cara de querer me matar, cara. E eu, meu Deus do céu, o que será? Quando passamos pelo bala-bala correndo, rapaz, aí eu virei quase que um passarinho, tá certo? Para caçador. A minha sorte é que um angolano, que eu não estou lembrado do nome, eu acho, inclusive, que ele era da esquerda, mas era gente muito boa, tá certo? Me acompanhou com um carrinho, com a caminhonete, e disse, suba aqui, suba aqui, suba aqui. Aí eu subi na caminhonete, ele me explicou, rapaz, eles não estão gostando, estão se sentindo ofendidos com esse seu traje. Por quê? Pois é, pô. É isso que eu lhe falei, eles não tiveram intercâmbio, entendeu? Ainda eram muito nativos ali, porque foi tudo interrompido em 1975, ou antes, né? Então era isso aí. Mas, Paulo, você já contou várias, mas eu queria mais te pedir também para falar um pouco sobre o seu aspecto de liderança daquela comunidade angolana, dos seus colaboradores angolanos, né? Se houve alguma coisa que você destacaria como relevante para trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Pronto, tranquilo. Eu vou citar, eu vou partir do seguinte. Quando eu estava lá em Mucuçuca, ainda antes do geólogo... Para aqueles que não conhecem o Luzão, Mucuçuca é uma das áreas onde uma das nós áreas. exploramos. O Mucuçuca 4, né? O Mucuçuca Bloco 4, era onde a gente estava explorando, começando a exploração, que era terraço, exploração em terraço. E tinha o Mucuçuca 1, Bloco 1, que era de lesília. Então, nós estávamos aí, fazendo desmatamento ainda, quando eu tive a ideia, tá certo, de ir até o Bloco 1, que era o bloco rico, o bloco que tinha diamante, você vê a olho nu, que era o que contavam. E estava eu e Osmar, um encarregado de terraplenagem, e descemos nós dois, ele dirigindo o trator, operando o trator, e eu indo na pegada do trator. Aí eu até falei com ele, eu digo, olha, se tiver qualquer reação negativa, a gente disse que a gente está perdido. Aí nós fomos. Chegamos lá, eu subi no trator, no Bloco 1, e eles, quando viram o barulho do trator, que trabalhavam todos agachados, catando os diamantes ali, né? Eles se levantaram todos. No momento, eu pensei, vão nos matar. Você está chegando numa mina que os caras estão explorando. Era um garimpeiro, né? É? Era um garimpeiro. Garimpeiros. E aí eu levantei o braço. Pô. Quando eu levantei o braço, todos levantaram o braço. Eu digo, pô, aqui agora quem vai mandar sou eu. Pô. Aí comecei a falar alto, eles se aproximaram, entendeu? Eu expliquei qual era a ideia do projeto, entendeu? Melhorar a qualidade de vida de todos, tá certo? Construção de casas para todos, construção de escolas, de hospital, melhorar a vida, né? Aliás, dar vida para aquela comunidade. E pedi que identificasse um líder. E eles me identificaram Vitor. O nome dele eu não esqueço até hoje, meu amigo, entendeu? Aí Vitor veio,
conversou comigo, me garantiu, isso foi num sábado pela manhã, me garantiu que na segunda-feira não teria mais ninguém lá. Eu vim, trouxe a notícia para Delmar, que comemorou muito, me agradeceu, me chamou de responsável, entendeu? Mas foi uma maravilha. E esse bloco 1 deu um resultado fenomenal. Esse bloco 1 foi quem viabilizou o projeto até aquela data. Bom, eu comecei a falar isso para poder lhe dar a resposta. Esse Vitor, aliás, antes do Vitor, Delmar identificou uma pessoa que chamava, não me lembro mais, o sobrenome era Rosa, que foi para lá para pesquisar sobre a cultura local. E eles identificaram que, para se fazer uma aproximação e um conhecimento, uma tentativa de entrar na cultura deles, tinha que ser através da religião. Então, todo gerente tinha a obrigação de, no domingo, ir para uma missa. Exatamente. Entendeu? Adotar uma igreja. E adotar uma igreja. E aí, rapaz, nós começamos realmente a comunidade a nos aceitar, a nos abraçar. Dentro de uma igreja, você precisava ver a alegria do pessoal. Pô. Vitor sempre do meu lado, entendeu? Me apresentando este e aquilo, entendeu? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu, tá certo? Conquistar um pouco a amizade deles. E, com isso, através desse processo, entendeu? A gente conseguiu trabalhar, viu? Conseguiu trabalhar. Interessante isso, né? Muito interessante. Se não conhecer a cultura, não tem jeito. A aproximação da comunidade, né, através de aspectos sociais, foi muito importante no Uruzamba, né? Todas as ações da área social, né, que tínhamos, as assistentes sociais que trabalhavam conosco, então, fizeram um trabalho fundamental para a tranquilidade, né? Para a tranquilidade com certeza, do trabalho. com certeza. Exatamente, com certeza, fundamental, trabalho fundamental. E aquele início de construção de casas, entendeu? Aquilo ali deu para as outras pessoas todas a esperança de que realmente a coisa ia acontecer. E iria mesmo, iria acontecer sim, entendeu? Dejean fez um trabalho maravilhoso nesse aspecto, entendeu? O Pedro Chaves também, com a questão da cerâmica, produzindo aquelas coisas todas, tá certo? A equipe dele lá com o negócio da granja. O Ivon, vou conversar com ele dentro em breve. Efetivamente, ele fez um trabalho também fundamental, né? Essas coisas, entendeu, Naim, foram muito mais importantes do que o nosso trabalho em si, como engenheiro ali, fazer um... Entendeu? Mas sabe o que acontece, Paulo? Quando nós chegamos, havia talvez uma descrença por conta daquela comunidade estar ali cheia de problemas, estavam no meio da guerra, quer dizer, o apoio para eles era eventual, nem podia ser diferente, porque é uma atividade de guerra constante. Então, mas existia também uma carência muito grande, então eles geravam uma expectativa muito grande com relação à nossa presença, né? Então, tudo isso trazia uma confusão muito grande, até que nós conseguimos encontrar uma linguagem, né? Uma linguagem que pudesse ser percebida por eles e aceita, principalmente, né? E nós, da mesma forma, nós precisávamos entender e respeitar a cultura. Então, tudo isso foi um trabalho que... O que mais chama atenção para mim, isso aqui, Paulo, é a velocidade com que se conseguiu fazer isso. Mais uma vez, o Luzamba durou de julho de 91 a outubro de 92, é muito pouco tempo. E o que nós conseguimos fazer... Né? Nossa Senhora. É fantástico, é fantástico. É um case, né? Com certeza isso aí dá um bom estudo. Com certeza, com certeza. E mais, amigo, você tem mais alguma coisa que pudesse trazer para nós aí de experiência, principalmente na relação com os nossos amigos angolanos, no processo, fruto da diferença cultural, evidentemente, mas no processo de produção? Você teria mais algo para nos dizer? Veja bem, o que eu vi era o seguinte: todos nós, colegas, uma preocupação muito grande em treinar angolanos, tá certo? Eu, particularmente, treinei, através de pessoas da minha equipe, operadores, entendeu? Condutores e 2 engenheiros. O engenheiro Souza, que já era maduro, mas ele colocou... Não o engenheiro Souza diretor, um outro engenheiro Souza, engenheiro civil.
Uhum. Maduro, mas eu consegui ensinar a ele algumas coisas. E Silva Bete, que era geólogo ou engenheiro de Minas, que eu colei ele em João, eu esqueci o sobrenome de João agora. João, que fazia as nossas escavações em rocha toda. Uhum. E ele ensinou a dimensionar, inclusive teve uma apresentação, entendeu? Uma apresentação para o grupo de engenheiros, que eu fiz questão que Silva Beto que apresentasse, entendeu? E ele apresentou todo o dimensionamento de uma área lá que ia ser escavada, entendeu? Então, se a gente tivesse continuado, a gente teria ensinado a muita gente, entendeu? Teria contribuído para o aprendizado de muita gente lá, viu? Perfeito. É isso aí. Isso, amigo. Eu acho que foi uma. Nós vamos precisar falar mais um pouco lá na frente, né? Porque eu estou tentando trazer as coisas de acordo com o tempo de implantação do Eu sei. projeto. Né? Tranquilo. Então, Beleza. lá na frente, eu acho que vamos ter a oportunidade de conversar mais um pouco. Tranquilo. E até mesmo no final, né? Onde acabou tudo, que eu acho que todos nós vivenciamos também as nossas experiências, né? E que também ficaram para as nossas vidas, com certeza que sim. Né? Com certeza. Mas foi muito bom, Paulo. Eu agradeço muito você ter se disponibilizado a conversar com a gente. O Paulo, para quem não conhece, o Paulo, nesse momento, está na fazenda dele, né, Paulo? Onde é que fica essa tua fazenda? Olha, minha fazenda fica no interior da Bahia, fica a 180 quilômetros de Salvador. Aqui eu moro e passo 10% do meu tempo em Salvador. Eu moro aqui. Virou fazendeiro mesmo, né? Fazendeiro, temos uma construtorazinha com meus filhos, que eu tenho uma atividade aqui por perto. Nós temos obras aqui. Quando é um pouco mais distante, eu deixo com eles lá, para que eles resolvam. Tá certo. E tem atividade aqui na fazenda. Eu estava falando aqui com os amigos, e agora falo para aqueles que estão nos ouvindo, Delmar, conversei com ele na fazenda, estou conversando com você na fazenda, todo mundo virou fazendeiro. Eu acho que o fazendeiro não tem aqui sou eu que não sou muito chegado nesse negócio de fazenda. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, foi muito bom a nossa conversa. Tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir vão gostar muito daquilo que foi dito, dessa troca de experiência, de trazer um pouco dessa realidade que vivenciamos aí, nesse curto espaço de tempo, mas que valeu tanto para todos nós, não é verdade? É sempre um prazer. Ok, amigo. Mais uma vez, um forte abraço. Né? Ok, Naim. E até breve. Ok, até breve. Grande abraço. Obrigado. Tchau.